Olá pessoal, estamos aqui à distância tentando continuar o nosso curso, né? Porque afinal de contas, por uma questão de prevenção bastante importante, nós precisamos deixar as nossas aulas presenciais e ficarmos nas nossas casas. Mas não paramos o curso de estruturas algébricas, continuamos da onde paramos no nosso último encontro presencial. Nosso encontro hoje é sobre subgrupos, então esta videoaula que está sendo gravada corresponde a todas as aulas que teríamos durante a semana no curso de estruturas algébricas, que seriam 6 aulas presenciais. As videoaulas, elas tomam menos tempo do que as aulas presenciais, porém elas exigem um tempo de estudo certamente maior do que as 6 aulas, porque você tem que ir acompanhando, anotando, pensando sobre o fato, e nós não temos aquele diálogo que dá para fazer em sala de aula, que é um pouquinho mais rápido, né? Bom, mas vamos lá. No nosso último encontro presencial, nós falávamos sobre grupos. Demos uma série de exemplos sobre grupos. Vimos que grupo é um conjunto com uma operação qualquer. Vimos uma série de exemplos, reais, inteiros, sem o zero, com o zero, dependendo da operação que nós temos. Matrizes, polinômios, o Zn estrela. Vimos uma série de exemplos sobre grupos. E aqui nós vamos falar agora sobre subgrupos. Quer dizer, da ideia de sub, quer dizer, um grupo dentro de outro. Simples assim, né? Então partamos para as nossas definições. Então comecemos com uma definição, e a definição, é claro, é o que é um subgrupo. Então, primeiro, sejam G um grupo. Vamos deixar claro aqui, só nesse primeiro contexto, que G vai ter uma certa operação estrela, tá? Então sejam G um grupo. E mais, seja H um subconjunto de G. Subconjunto. Dizemos que H é subgrupo de G se acontecer o óbvio, eu acho, né? Que é o seguinte: se H com operação estrela também for grupo. Tá claro? Então quer dizer, para falar que um conjunto, um subconjunto dentro do G ele é grupo, nós precisamos, na verdade, dizer então o quê? Que o H com a mesma operação do G, com a mesma operação, detalhe para isso, também é grupo. E lembra que ser grupo significa ter aquelas 4 propriedades: ser fechado com operação, ser associativo, ter elemento neutro e todos os elementos do conjunto ter inverso. Tá? Então, com a mesma operação se for grupo. Notação de subgrupo. A gente, quando for falar de subgrupo, a gente pode denotar assim: H é o símbolo de menor ou igual. Menor ou igual a G, sabe? Não é só contido. Contido seria isso aqui, né? Não é só contido, é subgrupo. É mais. Está contido, mas mais do que isso, também é grupo. Ou seja, subgrupo. A gente denota com esse símbolo. Tá ok? Alguns exemplos. Vamos fazer alguns exemplos aqui. O primeiro e mais trivial possível é o seguinte: seja G um grupo qualquer. Tá? E aqui, pessoal, eu vou denotar por Ezinho, o elemento neutro, como nós fazíamos já nas aulas de grupo, tá? Então, seja G um grupo qualquer. Um grupo qualquer sempre tem pelo menos 2, com certo parênteses nesses dois aí, tem sempre 2 subgrupos, que podem eventualmente ser os mesmos. Quais são? Esses que sempre existem. O próprio G. O próprio G com a operação, lembrando que estamos... Aqui fica implícito que nós temos uma operação estrela. Com a mesma operação, G é um subgrupo dele mesmo. Trivial, óbvio, mas eu preciso lembrar disso. E tem um outro. Se eu pegar o conjunto formado só pelo elemento neutro, também lembra que nós vimos nas nossas aulas de grupos que só o conjunto formado pelo elemento neutro é grupo. Portanto, só o conjunto formado pelo elemento neutro é um subgrupo do G. Então tem esses dois, que são chamados subgrupos
triviais. Subgrupos triviais de G. Tá? Então, quando eu falar assim, a gente não vai falar tanto grupos triviais, mas é comum a gente usar o termo não trivial. Seja H um subgrupo não trivial. O que eu quero dizer com H não trivial? O H não é o G inteiro e muito menos só o elemento neutro. Tá bom? Então, subgrupos triviais são esses dois. Outra coisa. Se eu pegar um subconjunto do G, tá? Que está contido, mas não é o G, e claro, e H é um subgrupo de G, então nós dizemos que H é subgrupo próprio de G. É um termo, tá? Para a gente dizer, olha, ele é um subgrupo dentro do G, mas não é o G. A gente pode falar, lembra que tinha um conceito de subconjunto próprio? Aqui é a mesma coisa. Subgrupo próprio quer dizer um subgrupo que não é o grupo todo. Tá bom? Mas veja que o conjunto formado só pelo E pode ser aliás, é um subgrupo próprio em quase todas as situações. Tá bom? Segundo exemplo de subgrupo, vamos para uma situação mais comum do que nós estamos habituados. Além de um grupo qualquer que foi feito aí, nós podemos pensar no grupo G como sendo os reais sem o zero e com o produto. Lembra que com o produto os reais sem o zero são um grupo? Sabemos disso, não é? Mas nós também podemos pensar no H como sendo os racionais sem o zero com o produto. Ora. O produto dos racionais não é o mesmo produto usado lá nos reais, é a mesma operação produto. É o mesmo produto. Só que os racionais estrelas estão contidos no R estrela, com a mesma operação. E nós podemos provar facilmente que isso aqui é fechado, que é associativo, tem elemento neutro, um está lá. Todo mundo tem inverso, quer dizer, se eu pegar um racional que não seja o zero, o seu inverso, se pegar o A sobre B, o B sobre A também está lá, né? Então, quer dizer, isso aqui também é grupo. Então, esses dois aqui são grupos, os dois aqui são grupos. Mas, em particular, como nós observamos que o Q estrela está dentro do R estrela, então nós podemos dizer que o H é subgrupo do G. E mais ainda, é subgrupo próprio, se eu quiser, né? Está contido e não é o próprio G. Tá bom? Então, nós também provamos que é subgrupo. Terceiro exemplo. Nós podemos pensar no grupo G como sendo os complexos tirando o zero e com produtos de números complexos. Produtos de complexos, como nós fazemos lá, quando distribuiu bonitinho, operação de produto normal. Sabemos que isso é grupo. Mas nós também vimos um grupo exótico, quando nós estudamos, que era o grupo não C estrela, mas o CX. Lembra do CX? O que é o CX? O CX são os números complexos cuja norma é igual a 1. Os números complexos cuja norma é 1. O que significa isso? Significa os números complexos que estão no círculo trigonométrico. Nós falamos sobre isso nas aulas anteriores. E nós provamos que isso aqui também é grupo. Esse mais facilmente é grupo, e de baixo também. Esses dois são grupos. Agora, os números complexos cuja norma é 1, ou são 1, estão contidos nos números complexos que não são zero, até porque o zero não tem norma 1. Então esse está contido nesse, com a mesma operação, e os dois são grupos, logo o H é subgrupo do G. Certo? Outro exemplo. Quarto exemplo. Eu ia dizer vamos para o quarto, mas eu estou num quarto nesse momento, não numa sala de aula, porque minha mãe emprestou o meu antigo quarto quando eu morava aqui para eu gravar as minhas aulas. Então, agradeço minha mãe e meu pai por ter preparado o meu antigo quarto. Então vamos para o quarto, eu já estou no quarto. Enfim, deixa para lá. Se eu pensar no grupo G como sendo formado, primeiro, qual é o conjunto? O conjunto são os elementos 1 e menos 1, I e menos I. E qual é a operação? Produto. Lembra, nós falamos disso aqui também nas nossas aulas sobre grupos. É o conjunto de ordem, aliás, é o grupo de ordem 4 formado pelo 1 menos 1 e menos I com produto. Porque sempre esses 4 elementos, ao fazer produto, eles acabam voltando uns nos outros. Assim também como o conjunto 1 e menos 1. Se eu pegar só o 1 e o menos 1 com o mesmo produto, também acontece a mesma coisa.
Esses dois nós vimos, esse é um grupo de ordem 2, esse é um grupo de ordem 4, e nós vimos que esses dois carinhas são grupos. Esses carinhas aqui são grupos, com a mesma operação. E se são grupos com a mesma operação, nós podemos concluir que o H é subgrupo de G de novo. Certo? Então só 1 e menos 1 é subgrupo do 1, menos 1 e menos I. Não podia ser diferente, né? Agora, tome cuidado. Porque para um grupo ser subgrupo de outro, não basta os dois serem grupos e eu imaginar que um está contido no outro. Precisa tomar cuidado com a operação. Por exemplo, pensa no G como sendo os inteiros com a soma. Normal. E pensa no H como sendo o conjunto dos inteiros módulo n. Lembra dele? São os números de 0 a n-1. 0, 1, 2, 3 até n-1. Paramos ali. Só que como é que a gente fazia operações aqui no Zn? A gente fazia com soma também. Só que era uma soma módulo n. Lembra? Por exemplo, no Z, só para a gente refrescar um pouco na memória. No Z5, ao fazer 3 mais 2... 3 mais 2 no Z5, a gente até colocar uma barrinha para ficar mais fácil, né? É o equivalente ao 5, mas 5 não tem no Z5, porque o Z5 é 0, 1, 2, 3 e 4. Então, o que significa o 5? Na verdade, significa o resto da divisão de 5 por 5. Quando eu faço 5 dividido por 5, dá resto 0. Então, 5, na verdade, é o 0. Certo? Então, a gente precisa lembrar que nesse conjunto a gente faz soma também? Faz, só que módulo n. Então, veja só. Nós provamos algumas coisas, provamos que isso aqui é grupo, não sei se provamos passo a passo, mas nós sabemos que isso aqui é grupo. E nós sabemos também que isso aqui é grupo. Os dois são grupos. Alguém pode pensar, bom, o Zn é do 0 até o n-1, está contido no Z. Tá, mais ou menos, mas podíamos pensar assim. Porém, observe que a operação mudou. A operação aqui é soma, a operação aqui é soma módulo n. Então, mudou a operação e por mais que os dois sejam grupos, eu não devo, de jeito nenhum, isso não é verdade. Não é verdade que H é subgrupo de G. Não é verdade, ou seja, H não é subgrupo de G. H não é subgrupo de G nessa situação. Mesmo que você possa pensar que um grupo está dando outro, os dois são grupos, mas a operação mudou. A operação mudou, acabou a história, um não pode ser subgrupo do outro. Tá claro? Bom, então nós vimos alguns exemplos básicos sobre sobre exemplos de subgrupos. Nós definimos e vimos alguns exemplos de subgrupos. Só que, às vezes não, em várias situações, você vai perceber, inclusive fazendo exercícios, que vai ser muito comum eu perguntar, ou a gente ter que saber quando um subconjunto, na verdade, é um subgrupo. E aí essa proposição vai ser um grande aliado, uma grande aliada sua. Quando um subconjunto de um grupo é também subgrupo. Será que toda vez eu preciso mostrar que é fechado, associativo, tem elemento neutro, tem inverso? Quando eu estou falando de subgrupo, dá para dar uma talhada aí. Então, sejam G um grupo e H um subconjunto do G mais H não vazio. H não vazio. Então, olha o resultado que eu vou enunciar aqui, que legal. H é subgrupo do G, C e somente C, para quaisquer A e B que eu tomar em H. A operado com B-1 também está em H. Lembra que, inclusive, AB-1 aqui deixa implícito que eu estou numa operação de multiplicação? Não necessariamente, eu estou dizendo que é a operação do grupo. Porque, se fosse G estrela, eu colocaria uma estrela aqui no meio. Mas olha essa frase, que frase legal. H é subgrupo do G, lembrando que nós estamos assumindo que H é um subconjunto já. Então já sei que o H está dentro do G, e mais, sei também que o H não é vazio, isso também é uma informação importante. Estou dizendo com essa frase que o H é um subgrupo
do G, C e somente C. Sempre que eu pegar dois elementos do H, ao operar o A pelo inverso do B, sim, inverso do B lá no G, por exemplo, também está em H. Isso aqui é um baita de um resultado, eu sei somente C, mas é um baita de um resultado porque nos ajuda, só com esse critério aqui, concluir que um determinado subconjunto é subgrupo, mesmo sem ter que mostrar todos aqueles 4 passos. Você deve ter feito algo muito parecido com isso quando você estudou álgebra linear e aí demonstrava que um determinado conjunto era subespaço de um espaço vetorial. Deve ter feito alguma coisa parecida com isso, né? Então aqui de forma mais geral. Bom, até porque espaços vetoriais, na verdade, são grupos aditivos, né? Então, e abelianos ainda, não é mesmo? Então vamos demonstrar que essa afirmação é verdadeira. Bom, é um C e somente C, então para demonstrar isso eu preciso fazer em 2 passos. Um é a ida é bem mais simples, então suponha que H é subgrupo de G. Certo? E agora o que eu tenho que mostrar? Eu tenho que mostrar essa frase aqui, pegar dois elementos do H e mostrar que A vezes B menos 1 está em H. Então, sejam A e B em H quaisquer, não interessa quem são. Será que o AB menos 1 também está em G? Vamos pensar. Em H, né? AB menos 1, vamos ver. Primeiro, o B está em H. Então, o inverso do H também está em H. Por quê? Porque o H é subgrupo. Se o H é subgrupo, é grupo. Então, o elemento inverso desse de qualquer B também está no H. Acontece que o A também está em H. Eu peguei assim. E quando eu faço um elemento do H alterado por outro elemento de H, isso está em H. Por quê? Porque o H é fechado. O H não é subgrupo, então é fechado. Se eu operar dois elementos do H, tem que estar em H. Logo, está demonstrado. Peguei dois elementos quaisquer e mostrei que A vezes o inverso está lá. Por quê? Porque o inverso está em H e o produto de dois elementos também está lá. Claro? Volta. Vamos lá. A volta agora eu tenho que assumir isso aqui. Tá? Eu tenho que assumir isso aqui e mostrar que o H é subgrupo do G. Para mostrar que o H é subgrupo do G, eu preciso mostrar 4 coisas. Fechamento, associatividade, existência do elemento neutro e existência do inverso para todo elemento. Aqui eu vou fazer não na ordem. Eu vou fazer primeiro a existência do elemento neutro. Certo? Primeiro aquele passo que eu denominava como passo 2. Existência do elemento neutro. Bom, existência do elemento neutro. Você sabe que o H está dentro do G e que o G é grupo. Então, o G tem elemento neutro. Que olha só para facilitar a nossa vida aqui, pode parecer complicação, mas é melhor assim. Vamos denotar em vez de só E com Gzinho pendurado, o elemento neutro de G. Alguém deve estar perguntando, mas por que será que o elemento neutro do G não é o mesmo do H? Será que não está dentro do H? É isso que nós vamos demonstrar. Então, seja E com Gzinho pendurado, o elemento neutro do G. Tá? A gente não está assumindo que o H não é vazio? Está aqui na hipótese. Como H não é vazio, existe alguém em H. Será que esse alguém é o E de G? Não sei. Existe um X em H, não sei. Quem é? Tá? Agora eu vou usar a hipótese. De um jeito meio... de um jeito que você pode achar meio mandrake da minha parte, mas é correto. Veja que o X está em H. Então, eu vou chamar de o A, vou tomar um elemento A em H, que vai ser o próprio X. Ué, o X não está em H? Chamei ele de A.
E eu vou chamar o B de X também. Não estão em H os dois? Peguei dois elementos H, não pode ser igual? Não pode ser o X que eu já sei que está lá, é o único que eu sei que está lá? Pronto. Pela hipótese, por hipótese, o que eu sei concluir? Eu sei concluir que o AB-1 está em H. Está dito na hipótese. Mas acontece que o A é o X. Acontece que o B é o X. Então quer dizer que x-1 está em H. Mas x vezes x-1, se o x está em H, então está em G, porque é um subconjunto. O x-1 está em G, então eu estou multiplicando o x pelo inverso dele no G, e lá no G dá o quê? Dá o próprio E de G. Conclusão? O E de G está em H. Opa! Com a hipótese, nós provamos que o elemento neutro de G está em H. Esse é o primeiro fato importante. Poderia não estar. Está. Agora, uma outra pergunta que pode estar na cabeça. Será que esse elemento neutro de G, ele é o elemento neutro do H? Aí é outra história. Então, eu já sei que ele está dentro do H. Agora, por que ele está no H? Bom, eu vou apagar isso aqui, mas guarda isso aqui na tua cabeça. Guarda isso aqui que está no retângulo na tua cabeça. Vamos usar direto. Tá? Olha, vamos lá. Mostremos que E, com Gzinho pendurado, é o elemento neutro DH. Como é que faz isso? Como é que mostra que um determinado número é elemento neutro de um certo conjunto? Eu tenho que mostrar que qualquer um do conjunto vezes ele é aquele elemento do começo, de um lado ou de outro. Então pega qualquer elemento x em H. Se eu pegar qualquer elemento x em H, x vezes EG, o x não está em H, logo está em G. E x vezes E de G, o E, elemento neutro de G, isso aqui em G é x. Assim como eu podia ter feito do lado de cá, né? X vezes EG também é x. Mas isso vale para qualquer elemento em H. Para qualquer elemento em H, vale essa frase. Logo, EG é o elemento neutro de H. Agora, só para a gente não seguir com isso, com esse E de G, vamos agora sim denotar o E de G só por E, só para facilitar. Por que eu estava evitando fazer isso desde o começo? Porque, a princípio, o E de G e o E de H, quer dizer, o elemento neutro do E e do H, podia ser diferente. Mas acabamos de mostrar que vale a mesma coisa. Por quê? Detalhe, tem que valer essa propriedade e tem aquela história da unicidade que nós falamos, que nós demonstramos. Existe um único elemento neutro. E aqui esse elemento neutro está em H, quer dizer, ele faz o papel de elemento neutro do H. Portanto, o elemento neutro do H é o elemento neutro de G. Não estamos falando de dois números diferentes. Podia ser, mas não estamos. Por isso que eu denotei diferente agora. Agora vamos chamar só de E. Provamos então que tem elemento neutro no H. Ufa! Esse foi o passo mais complicado. Agora vamos para os outros. Não acabou, né? Tem mais 3 coisas para demonstrar. A outra que eu vou demonstrar, estou mostrando uma ordem de propósito, tá, pessoal? É a associatividade. É a associatividade. Bom. Associatividade. Associatividade é o seguinte, eu pego 3 elementos quaisquer em H e eu tenho que mostrar que ao fazer A vezes B e depois com C é a mesma coisa de ter feito o B com C primeiro e depois com A. Tá certo? Bom, observe que isso vale em G. Acontece que o A, B e o C estão em H e H é um subconjunto de G. Então, acabou. O G é associativo, né? Então, acabou. Isso aqui não está em G também? E lá no G não vale isso? Acabou, então vale em particular no H. Não tem nem o que discutir. Tá bom?
Agora, qual é o outro passo que nós temos que mostrar? Nós temos que mostrar a existência do inverso. Existência do inverso. Então, o que significa isso? Significa que para qualquer elemento, vou chamar de x agora, para qualquer elemento x do H, o que tem que mostrar? Tem que mostrar que o x menos 1 existe e está no H. Só um parênteses aqui. Você sabe que nos inteiros o 2 não tem inverso multiplicativo. Quem que é o inverso multiplicativo do 2? É o meio. 1 sobre 2. Mas meio não está em z, está em q? Nos racionais. Então, nos racionais, o 2 tem inverso multiplicativo. Mas nos inteiros que está dentro dos racionais, isso não é verdade. Então, quer dizer, posso existir o inverso, mas ele não está no conjunto. Então, por isso que eu preciso mostrar que a existência do inverso significa peguei um elemento, mostrei que existe o inverso está no conjunto. Sabemos que existe o inverso no G. Eu peguei o elemento em H, mas o H está no G, então o X está no G. Lá no G, sabemos que o G é grupo, então lá no G, o X menos 1 pertence. Bom, agora vamos entrar na hipótese de novo, lá da proposição. Seja um A o elemento neutro e seja B o X. Esse X que eu acabei de falar aí agora. Então, o que nós sabemos por hipótese? Qual é a hipótese? AB menos 1. Esse não está em H? O elemento neutro não está em H? O X eu não tomei em H? Os dois não estão em H? Então, por hipótese, AB menos 1 também tem que estar em H. Acontece que o A é o E. Acontece que o B é o X. E E vezes X menos 1, elemento neutro faz o que com qualquer elemento? Não tem esse elemento. Pertence a H. Olha que bonitinho. O que nós provamos? O inverso existia, já sabíamos, lá no G, mas agora provamos que ele também está no H. Portanto, todo elemento de H tem inverso no próprio H. Portanto, provamos mais um dos 4 itens. E agora só falta um. Qual é o último que falta? É aquele que geralmente a gente mostraria primeiro, que é fechado, né? Então vamos mostrar o fechamento da operação. O que significa mostrar o fechamento? Vocês vão perceber que isso aqui tinha que ficar por último, não tem jeito. O que significa o fechamento? Significa pegar dois elementos quaisquer em H. Pego dois elementos quaisquer em H, tá? E aí eu vou mostrar... me permitam trocar a letra? É melhor só para a gente não confundir com a hipótese. Sejam quaisquer elementos, tá? X e Y. Eu tenho que mostrar que XY, X operado com Y também está em H, não é isso? Bom, assuma, chame de A o X e chame de B o Y menos 1. Certo? Analisa comigo. O X foi tomado em H. Então A está em H. O Y foi tomado em H. Mas nós acabamos de mostrar que se o Y foi tomado em H, o inverso dele também está lá. Então o inverso do Y também está em H. Então nós pegamos dois elementos A e B que estão em H. Qual era a nossa hipótese? Qual é a hipótese que nós estamos usando? Que sempre que eu fizer AB menos 1, isso está em H. Ora. O A é o X. O B é o Y. Então isso está em H. Acontece que nós demonstramos na aula passada, presencial, numa das aulas presenciais que nós fizemos anteriormente, que isso daqui é o inverso do inverso. O inverso do inverso é o próprio elemento. Então isso daqui é XY. Y menos 1 é menos 1 é o Y. Pertence a H. Pegamos dois elementos quaisquer em H, mostramos que o produto está em H. Logo, a operação é fechada. Bonitinho? Conclusão. Vamos concluir, né? Vamos concluir agora direitinho, né? Conclusão. Se tem elemento neutro, se todo número tem inverso lá, se é associativa e se é fechada, então o conjunto
não vazio, que nós tomamos no começo, que está dentro do G, também é subgrupo. Com aquelas hipóteses que nós colocamos, tá bom? Então, esses resultados, proposição bastante importante, como vocês vão perceber agora nos exemplos que nós vamos fazer. Vamos fazer alguns exemplos agora, só que demonstrando bonitinho, demonstrando que é subgrupo. Então, vamos fazer os exemplos. Olha, primeiro, vamos lá. Primeiro, seja G o conjunto dos reais sem o zero com operação produto. E vamos tomar dentro do R estrela o seguinte conjunto. O conjunto dos elementos não nulos tais que x é positivo. Ou seja, eu estou pegando os números da reta que estão do zero para frente até o infinito, né? É esse conjunto H aqui. É claro que ele não é vazio, o 1 está lá, por exemplo, né? Então esse conjunto não é vazio. Agora alguém poderia perguntar, será que esse subconjunto com produto, com a mesma operação, é um subgrupo de G? Sim. H é subgrupo de G com produto. Por quê? Por quê? O que eu tenho que fazer? Será que tem que mostrar de novo que é fechado, associativo, elemento neutro? Não! Eu uso a proposição anterior. Eu pego dois elementos quaisquer em H e mostro que o AB-1 está lá. Porque se eu mostrar que o AB-1 está lá, acabou. É subgrupo. Mas pera um pouquinho. Vamos ver o que acontece? AB-1. Qual é a operação aqui? É o produto. B-1 é o inverso do B. O inverso do B com o produto nos reais é o que nós denotamos por 1 sobre B. É a fração inversa. Ora, o que significa o A estar em H? Significa que ele é positivo. O que significa o B estar em H? Significa que ele é positivo. Ora, o A positivo, então, e o B positivo, significa que o número positivo multiplicado por outro que também é, mais com mais dá mais. Isso aqui é o A sobre B, é positivo. Não é? Então nós pegamos dois elementos e mostramos que o inverso, ele vezes o inverso dele, do outro, né, é positivo. Conclusão, AB-1 pertence a H. Pegamos dois elementos e mostramos que um deles vezes o inverso está em H. Conclusão, H é subgrupo do G. Certo? Pronto, viu como é que é bonitinho? A gente usa aquele lado direito que nós fizemos para concluir o esquerdo, ou seja, pega dois elementos e mostra que AB-1 está lá, concluímos que é subgrupo. Tá bom? Vamos lá, mais exemplos. Mais exemplos disso. Exemplo 2. Exemplo 2. Esse exemplo 2 ele é genérico, é um exemplo qualquer, é mais genérico. Seja G um grupo abeliano qualquer. Lembra o que é grupo abeliano? Grupo abeliano significa que A vezes B é B vezes A. Quer dizer, todo elemento troca com o outro, pode comutar, é comutativo. A gente vai usar muito uma anotação que nós estamos acostumados para número, mas que eu ainda não defini aqui para grupo, então eu preciso deixar claro uma coisa. Sabe o que significa G com um doisinho pendurado em cima? É o que você está pensando, G ao quadrado. O que é G quadrado? É o elemento operado com ele mesmo. Lembrando que aqui operado é a operação do grupo. Tá? Então G quadrado significa G operado com G. Bom, e considere o conjunto formado por todos os elementos de G, tais que ele ao quadrado dá o elemento neutro do G, claro. Entenderam a brincadeira aqui? Eu peguei o conjunto formado por todos os elementos de G, cujo quadrado dá o elemento neutro. Viram que eu peguei um subconjunto? Tá? São os elementos de G que satisfazem uma propriedade. Então estou com um subconjunto. E claro, fica subentendido que sob a mesma operação. Isso é subgrupo? Sim.
Por quê? O que precisa fazer mesmo? Vou pegar dois elementos do H e mostrar que A é 1 vezes o inverso do outro também tem H. Pela proposição. Antes de fazer isso, eu vou só fazer uma observação. Se eu pegar o elemento G em H, você concorda que a definição é que ele ao quadrado é E. O que significa que ele vezes ele é E. Mas quando um determinado número, ao multiplicar por outro, à direita ou à esquerda dá o E, significa que esse elemento é, isso mesmo, o inverso do outro. Significa que esse cara, ao multiplicar a direita por G não deu E, e se eu tivesse feito ele ao contrário, né? Feito isso, né? G vezes G, não teria dado E? Quando isso acontece dos dois lados, um elemento multiplicado por outro dá o elemento neutro, significa que ele é o inverso. Então quer dizer que o inverso de um elemento em H é ele próprio. Olha que legal. Quando faz essa propriedade, né, G quadrado D, significa que o inverso do G é o próprio G. Interessante isso, né? Então no H, isso sempre acontece. O inverso de qualquer elemento no H, mesmo que eu não sei ainda que é subgrupo, mas se tiver elemento inverso, tem que ser próprio. Bom, mas o que tem que ver mesmo para mostrar que é subgrupo? Agora sim, com essa propriedade em mãos eu vou fazer. Tem que fazer o seguinte, pela proposição. Pega quaisquer dois elementos em H e tem que mostrar que AB-1 está lá. Mas o que significa, vamos lembrar, o que significa um elemento estar em H? Um elemento está em H quando ele é o quadrado do elemento neutro. Então a gente vai analisar o quadrado. Eu tenho que mostrar que o quadrado do AB-1 ele é o E. O que significa o quadrado de um número? Significa ele vezes ele mesmo. Escrever ele vezes ele mesmo. Acontece que o inverso de um elemento em H é ele próprio. Acabamos de mostrar isso. Vamos trocar o B-1 por B. Acontece que o G é comutativo, é abeliano. Então nada me impede de trocar de ordem quaisquer letras que eu quiser. Eu posso trocar e ficar assim, né? AA, BB. Mas AA é A quadrado. BB é B quadrado. Certo? Mas pera um pouquinho. O A não está em H? Um elemento de H ao quadrado não dá E? Então quer dizer que isso aqui é E. O B também não está em H? E os elementos de H não são aqueles que estão em G que é o quadrado não E? Então o B também satisfaz essa propriedade. B ao quadrado é E. E o elemento neutro vezes ele mesmo? É o elemento neutro. Portanto, olha só. AB-1 ao quadrado dá E. Conclusão. AB-1 pertence a H. Portanto, o H é subgrupo do G. Certo? É sempre a mesma técnica. Vamos fazer mais um. Terceiro exemplo. Terceiro exemplo. Vamos lá. Seja G o grupo formado pelo conjunto dos inteiros com a soma. Os inteiros com a soma. E seja H, olha só, vou dar uma notação nova. É com a soma também, tá? Mas eu vou chamar de H o conjunto 5Z. O que é 5Z? É o 5 multiplicado por todos os elementos de Z. Como assim? Quem são os elementos de Z? O 0 está aqui, então 5 vezes 0 dá 0. O 1 está aqui, não é? 5 vezes 1 dá 5. O menos 1 também tá. Então 5 vezes menos 1 dá menos 5. O 2 tá. Então 2 vezes 5, 10. Menos 2 também, então menos 10. Entenderam? O que é isso aqui? É o conjunto dos múltiplos de 5. Entenderam? Denota assim o conjunto dos múltiplos de 5. É o 0, 5 menos 5, 10 menos 10, 15 menos 15, 20 menos 20, assim por diante. São os múltiplos de 5. É uma forma de denotar isso aqui. Se fosse os múltiplos de 2, eu escreveria 2Z. Os múltiplos de 10, 10Z. Os múltiplos de 12, 12Z. Com a soma.
Tá? Será que o H é subgrupo de G? Sim. Por quê? Eu preciso mostrar que é fechado, tem elemento... Não, você já sabe. Eu vou usar a proposição anterior. Eu pego dois elementos quaisquer em H e eu tenho que mostrar que AB-1 também está lá. Mas o que significa pegar dois elementos em H? Bom, pegar dois elementos aqui significa que o A é 5 vezes K1 e o B é um certo 5 vezes K2, em que o K1 e o K2 são números inteiros. Tá certo? Então, olha, o A é um 5 vezes alguém e o B é 5 vezes alguém. Tá lá no H, é múltiplo de 5. Tá? Bom. Vamos fazer o AB-1. Cuidado! Aqui não significa que eu estou na operação do grupo. Operação do grupo é soma. Inverso aqui, inverso da soma não é o menos. Então vejam que isso daqui é arriscado, né? Não é o produto vezes, é da soma. Isso aqui é A mais o oposto de B. É o A mais menos B. Viu? Cuidado, a gente é iludido a achar que isso aqui é produto. Você, não, pera um pouquinho, qual é a operação que eu estou usando? É soma, o inverso da soma é o menos. Lembra disso? Cuidado. Quem é o A? Quem é o B? Ora, posso colocar o 5 em evidência. Então, vou colocar o 5 em evidência. Mas K1 é inteiro, K2 também. Ao fazer a diferença de dois inteiros, isso aqui não é inteiro. Vou chamar isso aqui de K3. Isso aqui é 5K3, em que o K3 é o número inteiro. Então significa que o AB-1, que na verdade é o A menos B, também pertence ao 5Z, que é o H. Portanto, nós pegamos dois elementos quaisquer em H e mostramos que um operado com o inverso do outro, quer dizer, nesse caso, um somado com o seu oposto, o oposto do outro, está no 5Z, quer dizer, está no H. Conclusão, H é subgrupo do G. Tá claro? Então essa é uma proposiçãozinha também bonitinha pra gente. E vamos fazer mais um último exemplo dessa parte genérica geral sobre subgrupos. Mais um só. Quarto exemplo. Vamos pegar um de matrizes agora, para a gente pensar um pouquinho a respeito das matrizes. Vamos lá. Então seja H, vamos lá, quarto exemplo, seja G. Eu vou pegar o conjunto das matrizes quadradas 2 por 2 sobre os complexos. É um grupo? É um grupo? Como? Com a soma. Soma de matrizes, claro. Se fosse com produto, não dá para fazer. Assim não. Né? Mas com a soma, as matrizes quadradas com entradas complexas e com a soma é um grupo. E seja H o conjunto formado pelas matrizes A, B, C, D, são matrizes quadradas, uma matriz quadrada de ordem 2, com entradas complexas, certo? Tais que, eu vou dizer assim, podia fazer várias brincadeiras, mas eu vou pegar A mais D igual a 0. Entendeu? Eu peguei o conjunto de todas as matrizes que estão aqui, tal que a diagonal principal, ao somar os seus elementos, dá 0. Tá? Se eu pegar com a soma nós temos que o H com a soma é subgrupo. Por quê? Por quê? Por quê? O que tem que fazer para mostrar? Tem que pegar dois elementos no H. Então, vamos pegar dois elementos no H. Peraí. Os elementos no H são matrizes. A, B, C, D. Vamos chamar outra aqui de X, Y, Z, W. Tem que pegar dois elementos e mostrar que o produto pelo inverso de uma pela outra também está em H. Tudo bem que nós pegamos dois elementos em H. Lembrando que estamos com a soma, hein?
Estamos com a soma. Só que para pegar IH tem mais uma coisa que ficou no ar aqui, né? O que, que é? É a propriedade de que A mais D é zero e a propriedade de que X mais W é zero. Quer dizer, a diagonal principal somar os elementos é zero. Essa é a definição dos elementos de H, não é só uma matriz. Então agora vamos fazer A, B, C, D operado com o inverso da outra. Espera um pouquinho, a operação é mais. Inverso é o oposto. Aqui quando a gente fala de soma é o oposto. Então na verdade não de menos. Né? E ao fazer uma matriz menos a outra, o que nós obtemos? Entrada é entrada. A menos x, B menos y, C menos E, D menos W. Bom, para isso aí estar em H, o que tem que acontecer? Eu tenho que somar a diagonal principal e ver se dá zero. Agora verifica. A menos x mais D menos W. O que é isso? Vamos juntar aqui mais pertinho. A mais D menos x menos W. A mais D é zero. Agora, me permita só dar uma roubadinha aqui. Menos eu posso pôr em evidência aqui, né? X mais W também é zero. Então eu estou com zero menos zero. Isso é zero. Então quer dizer que eu somei a diagonal principal e deu zero? Isso aqui pertence a H. Peguei dois elementos no H e vi que um deles, operado pelo, nesse caso, oposto do outro, também está em H. Conclusão, H é subgrupo do G. Tá certo? Agora nós vamos falar sobre potências. E vamos chegar numa conclusão de um teorema bastante interessante sobre subgrupos finitos. Vamos começar aqui com uma definição que eu imagino que você já preveja, que é potência. Bom, mas agora é para um grupo qualquer. Seja G um grupo, melhor ainda, seja um G um grupo e A um elemento em G qualquer. Ou seja, A um elemento qualquer do grupo G. Tá bom? Bom, então se eu pegar um grupo, um elemento qualquer do G, a gente vai definir o seguinte. Primeiro, A com um zerozinho em cima significa A elevado a zero. A elevado a zero. Isso aqui significa o elemento neutro do grupo. Tá? Então, A elevado a zero é a potência zero do A, é o elemento neutro. Assim como você já sabe que A elevado a zero é 1 em outros contextos, né? Então não é nenhuma novidade aqui. Se eu estou fazendo A elevado a N e N é um número natural, isso significa A vezes A vezes A vezes A N vezes. Eu estou operando A N vezes. Ok? Ou seja, o A operado com A N vezes. Quanto, claro, o N é natural. Vamos deixar claro, quando o N é Z, está em Z, não é o zero e é positivo. Mas também dá para definir potência negativa. Então, se nós estamos na mesma situação, né? A elevado a menos N, o N de novo é inteiro positivo, o que significa isso? O que faz sentido significar isso? Significa, olha só, significa que eu estou pegando o inverso do A e fazendo ele N vezes, tá? Então, A elevado a menos N ou A elevado a menos 1 N vezes. Tá certo? Então, olha só, nós conseguimos definir a potência zero, potências positivas e potências negativas. Isso aqui são as potências de um elemento qualquer em G. Como a gente faz lá para números reais com produto, mesma coisa aqui. Tá bom? Agora, temos uma proposição. Para você ver que as propriedades de potência que nós conhecemos para os números reais valem aqui também. Então, sejam G um grupo e A um elemento de G. Então, propriedades. Quais são as propriedades que valem aqui? Primeiro, quem que é um inverso de uma potência de A?
A elevado a n vezes operado com quem que dá i? É o mais óbvio possível, né? Menos n. A elevado a menos n, não é? Segundo, aqui também vale a propriedade de que A elevado a n mais m é A elevado a n mais n. Sejam quaisquer mn em z. E terceiro, certo? Eu posso trocar as potências. Parece óbvio isso? Na verdade faltou dizer algo mais aqui, né? Desculpa. A elevado a n mais m é verdade que eu disse que era óbvio, né? Mas mais do que isso, é separar, né? Isso que eu quero dizer. Para quaisquer m em z, vale a mesma propriedade que a gente conhece para os reais. A elevado a soma é o produto dos dois, das duas potências. E por fim, A elevado a m elevado a m, o que é que a gente conhece para os reais, as potências dos reais, é fazer o produto. Não é mesmo? Então, bom, isso daqui é igual a isso aqui para quaisquer sejam os n e m inteiros. 3 propriedades. Eu não vou demonstrar, vou ganhar algum tempo com isso. Eu não sei nem se é um exercício, acho que você não precisa se preocupar com isso, com esse caso. Não cobraria isso de vocês. Mas se alguém tiver com um pouquinho mais de tempo e quiser tentar, é legal. Por exemplo, só para você entender qual que é a ideia aqui. A elevado a n vezes a elevado a menos n, o que significa isso? Significa a vezes a n vezes. E aqui a elevado a menos n significa o inverso do a n vezes. Não é? E por que isso dá e? Ué, por um motivo óbvio. Eu pego esse com esse, o que dá? Dá e. Pego o próximo com esse, dá e. Vou pegando um por um, vai dar o e. E ao operando o e várias vezes, dá o e. Por isso que isso dá o e. Né? Então, acho que isso aqui é até legal a demonstração, mas eu falo que ela é um tanto quanto... a gente não precisa se preocupar tanto com ela, porque aqui vai ter uma série de empecilhos que, como a gente está assumindo n e o n em z, significa que as potências podem ser negativas. E eu preciso ficar fazendo vários casos. Assume que o n é positivo e o n é negativo, que os dois são positivos, que um é positivo até zero. Sabe? São vários casos, e por isso que é um pouquinho mais chato. Essa demonstração eu prefiro omiti-lo. Tá? Mas a ideia é tipo essa que eu acabei de falar, quer dizer, lembrar a definição de potência. Certo? Bom, aí... um corolário disso aqui. Vamos colocar, em vez de corolário, vamos colocar aqui como item 4. Vamos colocar como item 4. Devido à proposição 2, vocês vão concordar comigo que A elevado a n vezes A elevado a n eu posso trocar. Lembra que eu não estou necessariamente num grupo comutativo, mas se eu trocar a ordem de duas potências, dá na mesma. Não é? Por quê? Por que dá na mesma? Porque A elevado a n mais m é A elevado a n mais m, que aqui eu posso trocar porque eu estou nos inteiros, nas potências, e dá na mesma. Tá bom? Então, é um quarto fato. Vamos colocar com corolário, vamos colocar com um quarto fato. E antes de eu chegar na demonstração que eu falei, no teorema que eu falei que é bastante importante aqui, bastante interessante, aliás, da gente demonstrar, eu tenho que fazer uma observação para vocês. Porque nós falamos de potência e nós estamos usando a notação multiplicativa do grupo. Mas e se eu estiver no grupo aditivo? Então, G com a soma, quer dizer, aditivo. É um grupo com a soma. O que significa A elevado a N? Na verdade, não é A vezes A vezes A. Qual é a operação aqui? É mais. É A mais A mais A mais A. N vezes. Né? Mas a gente não denota como A elevado a N, né? A gente denota como? N vezes A. N vezes A. Então, a potência no grupo aditivo, na verdade, não é potência, é múltiplo. É o que a gente denota como múltiplo. Então, nós usamos, às vezes, com certo abuso, porque a gente pensa no produto. Mas vejam que, quando eu estou falando do grupo aditivo, a potência, na verdade, é um múltiplo. É um múltiplo de A. É o A várias vezes, seja ele positivo ou seja ele negativo.
Tá bom? Outra coisa, por exemplo, A elevado a zero, o que significa? Significa o elemento neutro, e pra gente aqui é o zero. É como se fosse o zero vezes A, né? Não faz sentido isso aqui pra gente na soma. É o zero vezes A. Tá bom? E aí vejo que todos esses itens têm uma interpretação. Esse daqui, na verdade, é NA menos NA é zero. Esse aqui é NA mais MA é NA mais MA. Sabe, temos que fazer um paralelo com as operações. Aqui era uma operação genérica que a gente usou com o símbolo de vezes, mas quando é mais, tem que tomar cuidado para interpretar isso como mais. Essa aqui, A elevado a N elevado a M, é NA vezes M. É vezes, é múltiplo. É o M multiplicado com M multiplicado com A. Entendeu a ideia? Só toma cuidado quando é mais e quando é vezes. É isso que eu estou querendo dizer. Enfim, com isso em mãos, a gente pode fazer um teorema. Bastante legal. Olha só. Sejam G um grupo e H contido em G um conjunto não vazio e mais, olha só, finito. O que significa H ser finito? Significa ter uma quantidade finita de elementos. Tá bom? Agora, olha que resultado legal. Se H é fechado para a operação de G, o que é mesmo ser fechado? Significa que sempre que eu pegar dois elementos ali naquele conjunto, o produto, ou melhor, a operação de um pelo outro está em H. Então, quando isso acontece, então, olha a conclusão, então, surpreendente eu diria, H é subgrupo de G. Uau, espera um pouquinho. Agora há pouco, a gente não demonstrou aquela proposição super útil de que se eu pegar dois elementos em H, fazer um vezes o inverso do outro, isso acaba caindo em H? Aqui eu estou dizendo que se eu pegar dois elementos e fazer o produto, não precisa do inverso, acaba caindo em H. Isso já é o suficiente para isso ser subgrupo. Claro que vale a volta também, né? A volta é mais óbvia. Mas não sei somente se esse resultado, mas o que me importa é a ida. Se H é fechado, então é subgrupo. Eita! Mas por que eu não fiz esse resultado antes? Atenção, tem um detalhe aqui. H é finito. Para conjuntos infinitos, eu não pedi que o G seja finito ou não interessa o G. Mas para conjuntos finitos isso vale. Para conjuntos infinitos eu não sei. Para conjuntos infinitos aquela proposição de mais cedo era mais interessante. Então veja, se eu estou com um conjunto que eu sei que é finito, não preciso me preocupar com o inverso dele. Basta mostrar que o produto de dois elementos está ali dentro. O produto de dois elementos está ali dentro. Então já é subgrupo. Legal, né? E mais legal ainda a demonstração. Essa sim vale a pena a gente fazer, porque usa bastante dos recursos que nós aprendemos já nessa aula até agora. Então façamos uma demonstração. Vamos lá. Em italiano para dar um pouco de graça. Primeira coisa. Pega um elemento qualquer em H. Mostremos que o inverso dele também está em H. Tá? Então peguei o elemento em H e vou mostrar que o inverso dele está em H. Tá? Passo a passo. Pode ser que o x seja um elemento neutro. Ué, então quer dizer que o inverso também é um elemento neutro e está em H. Acabou. Acabou. Ok. Mas e se ele não for? Se ele não for elemento neutro? Bom, se ele não for elemento neutro, considere a sequência de elementos x,
x ao quadrado, x ao cubo, etc, etc, etc. Você concorda comigo que um elemento de H vezes ele mesmo tem que estar em H? Um elemento de H vezes ele mesmo tem que estar em H. Por quê? Porque é fechado. Se eu pegar qualquer elemento e fizer o produto com ele, vai ter que estar em H. Por hipótese. Então quer dizer que todos esses carinhas estão em H? Todos eles estão em H? E se todos eles estão em H, então o que eu estou concluindo? Que todas as potências do x estão em H. As positivas. Todas as potências estão em H. Beleza? Bom. Ora. Acontece que o H é finito. O H é finito. E se eu estou falando que as potências precisam de x quadrado, x ao cubo, x a quarto, x a quinto, eu não posso ir com isso até o infinito. Como H é finito, vai existir duas potências iguais. Entende? Como H é finito, eu não tenho como um x quadrado, eu estou pegando elementos diferentes, até o infinito? Não seria infinito. Então existem dois inteiros positivos não nulos, tais que x elevado a r é igual a x elevado a s. Ou seja, x elevado a r menos s é o elemento neutro. Não é? Antes eu tirou isso. Multipliquei por x elevado a menos s dos dois lados, usando as propriedades que eu enunciei naquela proposição agora há pouco. X elevado, se multiplicar por x a menos s, aqui vai aparecer o elemento neutro. De acordo? Então isso significa que, olha só que legal, eu vou dar uma roubadinha aqui. Primeira coisa, só por uma questão de facilidade, eu vou assumir que o R é maior do que o S. Vai falar, mas quem te disse? Eu estou falando que... eu deixei claro isso, né? Primeiro, existem RS distintos, né? Porque se fossem iguais era verdade. Existem distintos RS que fazem isso aqui. Quer dizer, uma potência aqui, eu estou lá na frente, alguma tem que ser igual, senão não seria finito H. Eu estou assumindo que o R é maior que S. Eu podia ter assumido que o S era maior do que R, tanto faz, mas eu, em vez de escrever x elevado a R menos S, escreveria x elevado a S menos R. Tudo bem? Então, eu assumi isso aqui, né? Agora, vamos lá. Lembra que o x estamos assumindo diferente do e? Então você vai concordar comigo que mais do que na verdade uma coisa que está dita aqui, mas eu preciso esclarecer. Preciso melhorar mais do que isso. O R menos S é maior ou igual a 2. Primeiro, o R não é maior do que o S? Significa que o R menos S é maior do que 0. Ser maior do que 0 aqui significa ser maior ou igual a 1. Mas por que não pode ser 1? Porque seria x elevado a 1. X elevado a 1 é x. X seria e. Não é. Entendeu? Então quer dizer que o R menos S é maior ou igual a 2. Logo, olha que sacanagemzinha. X. Isso daqui não é exatamente o que está escrito ali? Não é o próprio e? X elevado a 1, se eu somar 1 aqui, subtrair 1 aqui, ficou igualzinho, né? Acontece que se o R menos S é maior ou igual a 2, então R menos S menos 1, tira um dos dois lados. Tira um aqui, tira um aqui. O que fica? Menos 1 aqui, fica 2 menos 1, fica maior ou igual a 1. Então fica x vezes x elevado a alguma coisa maior ou igual a 1 igual a e. Não é? Isso implica, olha só, isso implica que quando x vezes alguém dá o e, qual é a conclusão que nós temos? Nós temos a conclusão que esse cara é o inverso do x.
Lembra? X vezes alguém da E significa que esse alguém é o inverso do X. Nós denotamos assim, né? Então esse cara, o inverso do X é esse carinha aqui. Acontece que esse carinha aqui é maior ou igual a 1. Eu estou falando de uma potência do X que está aqui, ó. Ou é X elevado a 1, ou é X ao quadrado, ou é X ao cubo, é alguma daquelas. Portanto, isso aqui está em H. Voa lá. X a menos 1 está em H. Bonitinho? Então chegamos à conclusão de que o x a menos 1 está em H. Toda essa conclusão para mostrar que se eu pegar o x em H, o inverso dele também está em H. Com toda essa construção aqui que eu fiz. Veja que tem uns detalhes aqui que pode ficar meio em dúvida, mas faz um passo a passo para você entender. Acompanha com calma. Peguei um elemento em H, se ele não for o E, mostramos que ele está em H, se ele fosse o E, óbvio. Né? Mas não acabou, né? O que tinha que mostrar mesmo? Tinha que mostrar que o H é subgrupo. Mas por que será que eu mostrei que o x a menos 1 está em H? Porque agora, sejam A o x, nós tomamos o x em H, e seja B um outro elemento, desculpa, eu falei besteira aqui, calma aí, vamos de novo. Aqui só. Eu estou querendo usar aquela proposição de agora a pouco. Pegar dois elementos em H e mostrar que um vezes o inverso do outro também está em H. Então pega dois elementos. Porque se eu fizer aquilo, está mostrado que o H é subgrupo, não é? Pega dois elementos. Como o H é finito e o B está em H, o que nós mostramos? Pega o x igual ao B aqui. O B menos 1 também está em H. Só que como o H é fechado, então se eu pegar um elemento de H, por exemplo A, e multiplicar por outro de H, por exemplo B menos 1, está em H. Não é? Peguei um elemento de H e outro, multipliquei, está em H. Portanto, eu peguei dois elementos do H e mostrei que o produto, um vezes o outro, também está em H. Conclusão, por aquela proposição de mais cedo, aquela proposição que nós falamos no começo, H é subgrupo de G. Então, aquela proposição dizia que para mostrar que o H é subgrupo, eu precisava pegar o elemento, o inverso dele, operar e fazer que está em H. O que esse teorema muda em relação àquela proposição? Que eu não preciso do inverso, não preciso do inverso, basta mostrar que A vezes B está em H. Mas veja, tem um detalhe muito importante, o H é finito, se o H não é finito eu não posso fazer isso. O grande detalhe está no finito para a gente brincar com as potências, vocês viram a sacanagemzinha? Muito bonitinha essa demonstração, né? Por mais que ela deve ter doído um pouquinho para a gente entender a respeito dela. Tá bom? Então, demonstrada essa proposição. E para fechar essa aula da semana sobre subgrupos, vamos agora ao centro. Aqui dá para ir ao centro, que não tem problema nenhum com coronavírus nem nada. Vamos lá, vamos ao centro aqui, não precisa de máscara. Olha só. Centro? Como assim? Do nada. Centro é um subgrupo específico dentro de qualquer grupo. Ele guarda uma particularidade que vocês vão entender já. O centro, ele nos revela qual é a parte de um grupo que é comutativa, ou seja, que é abeliana. Qual parte de um grupo que é abeliana? Como assim? Vamos definir bonitinho. É um subgrupo especial, bonitinho. É o seguinte. O centro de um grupo G... O centro de um grupo G é o conjunto que a gente denota assim, ó, Z de G. Z seria melhor falar de C, né? C de centro de G. A gente usa Z porque vem da palavra zentrum, eu não sei se é alemão, se é o que for, mas é da palavra zentrum. Então, Z de G. Que conjunto é esse? É o conjunto de todos os elementos no grupo, tais que
Gx é igual a xg para todo x em g. O que significa isso? São os elementos que comutam com todos os elementos do grupo. Existem alguns elementos que comutam, mesmo que o grupo não seja abeliano, existem elementos que comutam com todos. E o conjunto formado pelos elementos que comutam com todos, a gente chama de centro de G. Certo? Por exemplo, se G é abeliano, se G é qualquer grupo abeliano, quem é o centro de G? Se o G é abeliano, o centro de G é o conjunto dos elementos que comutam com G. Espera um pouquinho, se G é abeliano significa que todo mundo comuta, todo mundo troca de lugar, então todo mundo é o G. Não é? O centro é o próprio G. Em outros casos, caso contrário, ou seja, caso G não seja abeliano, significa que existe alguém que não comuta com o outro. Então, Z de G vai até estar contido, mas não vai ser igual ao G. Certo? Então, o único jeito de o centro ser o próprio G é quando G é abeliano, senão vai ter alguém que não comuta. Esse alguém não pode estar aqui. Tá bom? E aí, gente, só temos um resultado interessante, que é o seguinte. Não estou falando disso aqui à toa na parte de subgrupos, né? O centro é um subconjunto a princípio, mas melhor do que isso. É um subgrupo. Esse é o grande resultado que nós vamos fazer agora, a proposição. Segunda proposição de hoje, que diz exatamente isso, que diz o seguinte: Z de G é subgrupo de G. Simples, não? Z de G é subgrupo de G. Agora vamos demonstrar isso. Como é que demonstra que um conjunto é subgrupo de um outro grupo G? Bom, primeiro, a gente pode pensar em usar aquele resultado, aquela primeira proposição que fizemos na aula de hoje. Quer dizer, dados dois elementos, um vezes o inverso do outro está no subgrupo, no subconjunto, então é subgrupo. Só que antes disso, lembra que a gente tem que mostrar que o conjunto ou subconjunto do G que nós estamos usando não é vazio. O Z de G, ele é vazio? Não. Por quê? Será que tem alguém nele? Tem. Observe que quando eu faço o elemento neutro de G vezes qualquer elemento do grupo, eu posso trocar. Não é? Este é o resultado. Por que o Google gosta de conversar comigo? Por que eu posso trocar? Porque E de x e x de E vezes x e x vezes E dá o próprio x. Ou seja, é igual trocar o E com o x para qualquer x em G. Conclusão: o E pertence ao Z de G. Logo, o Z de G não é vazio. Tudo bem? Agora, nós vamos ter que fazer aquele outro passo. Qual é aquele outro passo? Pegar dois elementos no subconjunto e mostrar, o que nós temos que mostrar? Vamos supor aqui na nossa cabeça que A vezes B menos 1 também está lá, certo? Porque se nós mostrarmos isso, acabou. A gente usa a proposição do começo desta aula e comprovado que o Z de G é subgrupo. Aí alguém até pode comentar assim: nossa, mas eu não posso usar o teorema anterior e ao invés de mostrar que AB menos 1 está lá, mostrar só que o AB, A vezes B, está lá? E eu te digo, não pode. Por que não pode? Porque lá tinha uma hipótese importante. O H, ou seja, o candidato a subgrupo, ele tinha que ser finito. E aqui eu não tenho certeza nenhuma que o Z de G é finito. Quem me disse? Eu não sei sequer se o G é finito. Se nós estivéssemos falando que o G é um grupo finito, aí eu até poderia tentar aquele caminho, né? Mas aqui não posso. Aqui eu tenho que tentar realmente mostrar o que está aqui, o AB menos 1. Então vamos lá. O que significa o A e o B estarem em Z de G? Significa que eles trocam de lugar com qualquer outro x em G. Então vamos fazer o seguinte. Se eu pegar qualquer x em G,
nós temos que mostrar que AB-1 troca com ele também. Bom, se eu pegar qualquer x em g, você concorda comigo que bx, vamos escrever assim melhor para mim aqui, que bx é igual a xb, para qualquer x em g, porque o b troca de lugar com qualquer um. Ponto. Agora eu vou fazer uma gambiarrazinha aqui. Eu vou multiplicar dos dois lados por b menos 1. Só que à esquerda, eu tenho que multiplicar do mesmo lado, porque eu não sei se é comutativo, então eu vou multiplicar aqui e aqui, aí eu posso. Então fica assim, b menos 1bx é igual a b menos 1xb. Acontece que b menos 1b, você sabe, é o elemento neutro, o inverso vezes o elemento é o elemento neutro, e o elemento neutro vezes qualquer coisa é essa qualquer coisa. Certo? Agora veja, põe na cabeça o que eu estou querendo chegar. Eu estou querendo produzir um azinho aqui para aparecer o AB menos 1 na história. Então eu vou multiplicar por A à esquerda dos dois lados. Então eu vou multiplicar por A à esquerda dos dois lados. Vai ficar assim. AX é igual a AB menos 1xB. Não é? Acontece que AX é igual a XA. Não é? Por quê? Porque o A troca de lugar com qualquer um. Então fica assim. XA é igual a AB menos 1xB. Né? Agora, para fechar, veja que é só tirar esse B daqui e jogar ele para lá. Eu vou multiplicar dos dois lados por B menos 1. Vou multiplicar por B menos 1, só que agora à direita. E aí fica assim, XAB menos 1 é igual a AB menos 1 XB, B menos 1. Acontece que, de novo, B vezes B menos 1 é o elemento neutro. E o elemento neutro vezes qualquer coisa que está do seu lado é essa qualquer coisa que está do seu lado. Ou seja, XAB menos 1 é igual a AB menos 1x. Olha o que está escrito aqui. Está escrito que o AB menos 1 multiplicado à esquerda por qualquer um é a mesma coisa que multiplicado à direita. O AB menos 1 vezes x e o x vezes AB menos 1 é a mesma coisa. Conclusão, vou escrever aqui para não tomar espaço mais. AB menos 1 também troca de lugar com qualquer um, ou seja, AB menos 1 também pertence a Z de G. Portanto, Z de G de fato é subgrupo de G. Por quê? Porque nós mostramos que não é vazio, pegamos dois elementos e mostramos que A vezes B menos 1 está lá, e aí usamos aquela proposição do começo da aula de hoje, que nos garante que nessas circunstâncias o H, no caso aqui o Z de G, é subgrupo. Certo? Então, com isso, terminamos a aula de hoje. Recapitulando rapidinho o que nós fizemos. Nós definimos hoje o que é um subgrupo. Depois de definir o que é um subgrupo, fizemos uma série de exemplos só para entender o que era um subgrupo, exemplo de subgrupo. Depois nós fizemos uma proposição muito importante que nos diz que um H é subgrupo de G. Primeiro, não sendo vazio. C e somente C, para quaisquer A e B em H, AB menos 1 também está em H. E aí nós fizemos uma série de exemplos para demonstrar que determinados subconjuntos eram subgrupos. Depois, nós falamos sobre potências num grupo. Vimos que a definição é parecida com aquela que nós conhecemos para os reais. Vimos que tem que tomar cuidado quando a operação é a soma, porque aí o conceito é de múltiplos. Tá? O conceito é de múltiplos. Bom, e aí depois disso, nós fizemos um teorema que aparentemente tinha nada a ver com potência, mas que precisava de potência na sua demonstração. O teorema era aquele lá, que se eu tiver um subconjunto não vazio fechado para a operação do grupo, então esse próprio H, esse próprio subconjunto também é subgrupo. Quer dizer, não precisa mostrar que AB menos 1 está em H, basta mostrar que AB está em H. Esse teorema a gente demonstrou, também muito legal essa demonstração, muito importante. A ideia por trás é bem interessante, e aí fica uma ferramenta interessante. Mas tinha uma hipótese fundamental. O H tinha que ser finito. Então esse só vale caso o subconjunto que nós estivéssemos usando fosse finito. E aí nós fechamos a aula de hoje com essa parte sobre centro. Centro de um grupo é o conjunto dos elementos que troca de lugar com todo mundo. É o conjunto de elementos que troca de lugar com todo mundo. E aí nós vimos que
ser abeliano significa o centro ser igual ao grupo, se não for é porque já não é abeliano, e nós vimos essa última proposição de que o centro, de fato, é um subgrupo de qualquer grupo. Tá? Então, todo grupo tem o seu centro, mesmo que ele seja só o elemento neutro, eventualmente. Tá bom. Pode ser todo conjunto, todo grupo, pode ser elemento neutro, mas pode ser alguém no meio. Tá bom. Certo? Então, com isso, nós terminamos a aula de hoje. Fica aí ficam essas aulas disponíveis para você estudar. Não deixe para entender esses assuntos depois. Não deixe para a próxima semana. Entenda agora e vá para as listas de exercício. Tente fazer os exercícios, tá bom? Até a próxima semana.